Está no ar o nosso Direito e Justiça, como sempre, naquela alegria de estar aqui com você nesse canal que traz a melhor informação, que visa, inclusive, trazer a cultura, informação de qualidade, atualidades para você, especialmente aqui quando a gente fala de direito e justiça. E hoje não é diferente, porque nós estamos aqui com uma querida convidada, uma grande amiga, colega de profissão, inclusive, que é a doutora Aline Cordeiro Andrioli. Doutora, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. É uma satisfação imensa tê-la aqui, porque você é uma grande referência na advocacia, como mulher advogada e também como a nossa querida presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutora Débora. É uma alegria e uma satisfação e uma honra estar aqui com você. Olha, eu fico imensamente grata, até nós éramos para ter feito essa fala há muito tempo, mas em virtude da agenda lotadíssima da doutora Aline, a gente só conseguiu fazer essa fala agora, porque ela, como vocês sabem, é a representante aqui dessa comissão, que é das mais relevantes da nossa OAB hoje, que trata de assuntos que são realmente, hoje, né, a gente fala muito da mulher advogada, e são assuntos essenciais. E a gente tem toda uma trajetória no tempo aqui que a gente vai contar, inclusive no programa, né, doutora? Tanto história de vida, trajetória profissional, quanto também agora desse brilhante trabalho que ela está desenvolvendo na Comissão da Mulher Advogada. Mas antes da gente começar a conversar com ela, entrar nessas minúcias, a gente vai chamar agora o nosso patrocinador e depois nós retornamos aqui com esta conversa que você não pode perder. Portanto, queridos amigos e amigas, fiquem aí, aguardem um pouquinho só que a gente já está de volta. Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista. Então voltamos aqui depois do nosso intervalo aí do nosso patrocinador para conversar com essa mulher linda, fantástica, inteligente, super disciplinada e que tem um coração que não cabe dentro dela, porque assim, doutora, se doar do jeito que você se doa para o seu trabalho, para a Comissão da Mulher Advogada da OAB Paraná, não é para qualquer uma. Então eu realmente assim te agradeço profundamente por tudo isso, pelo teu trabalho excepcional, pela pessoa que você é, inspiradora, uma mulher de garra, de fibra, pelo trabalho que você está desenvolvendo, porque assim, isso exige renúncia. E eu sei que várias delas têm sido feitas por você. Então você tem que, assim, realmente receber o grande carinho, não só do nosso público, como da advocacia, da mulher advogada, das mulheres, porque você realmente é uma pessoa incrível. Então eu sou a primeira pessoa a te agradecer profundamente por tudo isso, tá? Porque realmente você me emociona, tá? Obrigada por tudo. Imagina, tá? Eu é que agradeço a oportunidade de coração. Como eu falei já no início, para mim é uma honra estar aqui e por falar em renúncias, a gente renuncia a muitas coisas mesmo, mas eu acho que existe um chamado, acho, das energias né, que a gente tem aí na vida, que não sei, como eu
eu costumo dizer que a Comissão das Mulheres Advogadas, ela entrou na minha vida para mudar a minha vida. E assim como ela mudou a minha vida, eu quero que outras advogadas também tenham a mudança que aconteceu, não necessariamente exatamente igual, mas que elas sintam isso, sabe? Que elas saibam que elas têm um local seguro, de acolhimento, e que elas saibam que elas podem trabalhar, que elas têm a possibilidade de trabalhar, e que isso precisa ser cada vez mais valorizado. Então, eu fico muito, muito honrada mesmo, porque eu acho que essas coisas foram acontecendo, e tem uma frase que eu gosto muito, que é caminha, que a vida, caminha, que o caminho vai te encontrando. E eu acho que nessa minha caminhada a comissão me encontrou. Não sei quem que encontrou quem, mas acho que a vida fez com que a gente se encontrasse, porque eu nunca tinha participado de nada dentro da OAB. Eu era aquela advogada que já estava formada já há mais de 10 anos, mas eu nunca tive a oportunidade de entrar numa comissão. E quando houve a oportunidade de abertura do edital para que houvesse o ingresso, coincidiu naquele momento eu estar no mestrado e pesquisando as mulheres advogadas. Então eu precisava necessariamente ter acesso ao maior número de mulheres. Então aquilo fez com que eu entrasse na comissão. E eu sempre me doei muito no sentido assim, eu lembro que na época a minha presidente, né, a doutora Ema, ela sempre, quem pode fazer tal coisa, quem pode, a gente vai fazer um evento assim, ou vai estar em um lugar assado. E eu lembro que eu ia, mesmo não conhecendo ninguém, eu não conhecia ninguém quando eu entrei na comissão, ninguém. E ficava com vergonha, porque não conhecia ninguém, você chegar lá num ambiente que você não conhece, que as pessoas parece que todo mundo se conhece, menos você, né? E eu fui indo, e acabou da comissão mudar a minha vida. Tanto que na comissão eu terminei meu mestrado, abri meu escritório, me senti fortalecida como mulher para abrir o meu próprio escritório, porque era algo que eu achava que era muito distante para mim, e entrei no doutorado. Então, assim, foi uma coisa que as coisas foram cadenciando de uma forma que, se você fala assim, você almejava, você tinha planejado, não. Mas isso que eu acho que é o mais interessante na vida da gente, quando a gente não planeja, né, doutora? A gente simplesmente deixa a vida me levar, né? Então eu também acho que as coisas acontecem de uma forma muito mais autêntica e genuína, e é um presente quando vem assim. Você não está esperando, você não se planeja, mas ao mesmo tempo, é aquele ditado também, né, que tudo que tem que chegar até você chega. Tudo que está destinado a você vai te encontrar. Então você promoveu todos os seus esforços, né, foi em frente, seguiu independentemente das dificuldades, e quando chegou o momento você estava preparada para assumir e desempenhar esse papel, que é um papel relevantíssimo dentro da advocacia e dentro da ordem. E você com certeza vai deixar um grande legado para as próximas gerações. Porque não é simples, como a gente fala, eu jamais quero desmerecer nenhuma comissão, né, até porque eu também integro algumas delas, mas assim, a gente diz pela perspectiva de gênero, a importância que esta comissão tem, porque tem um histórico de luta muito grande, né, nem sempre foi assim, nem sempre as mulheres tiveram voz, nem sempre as mulheres tiveram um local de escuta, um local seguro, alguém que dissesse, você mulher pode, né? Quando a doutora Sueli Ataide começou lá atrás, e ela é um baluarte, ela é o nosso exemplo, nossa inspiração, né? Não era assim. A luta era diferente, elas abriram as portas para que as mulheres pudessem entrar nas portas e ficar onde quisessem estar, desempenhassem os papéis que quisessem desempenhar. Mas não foi assim. E hoje nós precisamos de mulheres fortes e com fibra para manter aquilo que foi construído. E você é uma delas. Você é uma mulher que dignifica. É uma mulher que luta e é uma mulher de fibra e que faz valer a luta daquelas mulheres lá atrás. Por isso que eu realmente assim, tenho só a agradecer. E a minha admiração é uma admiração muito grande. Porque eu estou desse lado aqui e eu sei o quanto você passa, porque a gente que é mulher, para estar aqui hoje, fazendo o que a gente faz, a gente teve que vencer
muitas dificuldades. Nada veio com facilidade, né, de mão beijada. Não. Né? Se você está lá, você conquistou teu espaço, porque você mereceu estar lá. Então, eu acho isso sublime, né? E eu acho que nós, mulheres, temos que cada vez mais pegar nas mãos umas das outras, para que a gente possa ocupar os espaços que a gente merece, estar onde nós merecemos estar, que nós temos capacidade, competência. Isso não é dizer que nós somos melhores do que os homens, não. Nós estamos em pé de igualdade com eles. E isso é muito bom, porque hoje a gente constrói, a gente cria família, a gente paga conta, a gente compra casa, a gente compra carro, a gente tem a profissão, a gente tem nosso escritório. E isso é algo que realmente, assim, para quem nos antecedeu, também é uma honra, porque a gente honra essas mulheres. Né? E isso para nós, assim, é o máximo. E eu, doutora, assim, só posso dizer que eu sinto muito orgulho, realmente, sabe? De estar construindo uma história com você, né? De estar construindo hoje esse episódio do programa aqui com você e trazendo muito daquilo que você é. Porque isso é um reflexo, né? Hoje a Comissão da Mulher Advogada, ela reflete quem você é. A pessoa dinâmica, a mulher que está voltada a um propósito, realmente, e que quer transformar. Né? E, além de tudo, quer honrar aquelas que nos antecederam. Então, gente, o que eu vou falar mais dessa mulher maravilhosa que está aqui hoje comigo e que é um exemplo, né, de luta e de perseverança, né, doutora? Com certeza. Olha, eu fico muito emocionada com as suas palavras, porque realmente não é fácil. Né, a gente, não é fácil. Eu costumo brincar com a minha diretoria, que às vezes o pessoal vê a gente, né, falando é um exercício também, né, eu não sou acostumada a fazer vídeo, né, tá bem melhor agora do que quando uns meses atrás, quando eu fiz os primeiros, assim, eu acho que até eu tô evoluindo, mas as pessoas não imaginam que aquela imagem, que aquele trabalho divulgado, que aquele momento é um recorte, é uma fotografia, porque existe um filme todo sendo realizado antes, né, e é um trabalho imenso. Então, assim, enquanto hoje as mulheres, elas têm o seu protagonismo, e é preciso reconhecer esse protagonismo, e você falou muito bem quando a questão nós não queremos ser mais que os homens, nós só queremos ter o respeito do nosso espaço, enquanto mulheres. Inclusive os homens estão ao nosso lado, estão junto conosco, estão nos apoiando, porque não há outro movimento que a gente possa, não tem como ser diferente hoje. Né? Hoje, quando eu falo que nós temos que honrar o passado, e eu honro todas as advogadas que antecederam e abriram os caminhos para nós, porque se hoje nós estamos conquistando muitas coisas, mas também temos os nossos obstáculos, e se hoje nós estamos nessa posição, é porque outras lutaram e lutaram muito. Né? Antigamente a mulher não podia fazer o curso de direito. É verdade. Não era permitido a mulheres, não era permitido estudar, não era permitido fazer um curso superior, quiçá um curso de direito. A nossa profissão, ainda hoje, estamos em 2025, é uma profissão machista. Ainda é. Né? Nós passamos situações que o machismo ele é identificado com o relacionamento com o cliente. Eu tenho colegas advogadas que falam que elas são a sócia do escritório, mas o cliente não quer que a sócia atenda, ele quer que o sócio atenda. Né? Ainda bem que isso são poucos os casos, mas existem, né? Então, com o passar do tempo, a possibilidade da mulher estudar, fazer o curso de direito, se tornar advogada, e não era fácil como é hoje, no sentido de você ir lá, fazer uma prova e receber sua carteira de ordem. Antigamente, para as mulheres que iniciaram ali o estudo na faculdade de Direito, para ela poder ter autorização para ser advogada, como foi com a doutora Mirtes de Campos, foi uma luta, né? Então hoje nós somos a maioria dentro dos quadros da OAB. Então, e devemos ser a maioria, estarmos hoje enquanto maioria, porque outras mulheres conseguiram
abrir os caminhos para nós. Uhum. E abrir o caminho do estudo, do trabalho, da possibilidade de você ter a tua renda, de você ter uma conta em banco, porque as pessoas, elas não... Hoje a nossa geração, das novas mulheres, das meninas, elas não sabem que na época das nossas avós, das nossas bisavós, não era permitido abrir conta em banco, não era permitido fazer financiamento, não era o homem, quando a mulher casava, ele tinha que autorizar ela a trabalhar. Quer dizer, ela era usada como um ser de segunda, né, como se fosse de certa forma, uma certa incapacidade. Né? Então, assim, existe todo esse histórico de lutas de mulheres que vieram antes de nós e que, se hoje nós estamos aqui, nós devemos a elas. Exatamente. É isso aí, gente. Bom, já deu para ter uma ideia aqui, né, da nossa entrevista, que ela é muito profunda e extremamente simbólica, né, para a gente, enquanto mulheres que somos e aguerridas, né, que somos. Mas não terminou aqui, gente. Eu vou chamar agora aqui as nossas colunas para você também conhecer um pouco mais aqui do direito contratual. E depois a gente volta aqui com essa belíssima conversa com a doutora Aline. Vamos lá? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa coluna de Direito Contratual, aqui no programa Direito e Justiça. Meu nome é Edilson Santos da Rocha e hoje vamos tratar do contrato de construção por preço máximo garantido. O contrato de construção por preço máximo garantido, também conhecido pela sigla PMG, é uma modalidade contratual bastante utilizada em empreendimentos de grande porte, especialmente no setor da construção civil. Sua principal característica é a fixação de um valor máximo global para a execução da obra, de modo que o contrato assume o compromisso, ou aliás, o contratado, assume o compromisso de realizar o objeto dentro desse limite previamente estabelecido. Do ponto de vista jurídico, o PMG se insere no âmbito dos contratos de empreitada, regulados pelo Código Civil nos artigos 610 a 626, e também encontra respaldo na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, quando aplicado em obras públicas. A lógica do PMG é equilibrar riscos. Para o contratante, há a segurança de que o custo da obra não ultrapassará o teto estipulado, o que facilita o planejamento financeiro. Para o contratado, existe a possibilidade de se obter ganhos adicionais caso consiga executar a obra com eficiência, reduzindo custos sem comprometer a qualidade. No entanto, é importante destacar que o PMG não elimina por completo a possibilidade de reajustes. Situações extraordinárias, como caso fortuito, força maior ou alterações substanciais no projeto por iniciativa do contratante, podem justificar revisões contratuais, sempre observando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro. Outro ponto relevante é a alocação de riscos. No PMG, o contratado assume a maior parte dos riscos relacionados a custos adicionais, como aumento de insumos ou falhas de planejamento. Por isso, a fase de elaboração do contrato exige detalhamento técnico minucioso, com projetos executivos bem definidos, cronogramas claros e cláusulas que estabeleçam critérios objetivos para eventuais revisões. Do ponto de vista prático, o PMG é muito utilizado em contratos de turnkey ou empreitada integral, em que o construtor entrega a obra pronta para uso. Essa modalidade é especialmente atrativa em obras públicas e privadas de grande complexidade, pois garante maior previsibilidade orçamentária e reduz litígios sobre aditivos contratuais. Contudo, a jurisprudência tem alertado que a fixação no preço máximo não pode ser interpretada como cláusula de risco absoluto. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em situações excepcionais, a revisão contratual é possível para preservar o equilíbrio econômico-financeiro, princípio consagrado no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e no artigo 421-A do Código Civil. Portanto,
O PMG deve ser compreendido como um instrumento de gestão contratual que busca eficiência e previsibilidade, mas que exige cautela na sua elaboração e execução, sob pena de se gerar litígios e desequilíbrio entre as partes. E assim encerramos a edição de hoje da nossa coluna de Direito Contratual. Na próxima semana voltaremos com mais um tema relevante para o seu dia a dia. Até lá! Voltamos então, após as nossas colunas, com a doutora Aline aqui conversando sobre o trabalho dela na comissão, e não só isso, né, tantas questões, são tantas, na verdade, questões aqui que envolvem, né, esse trabalho, como a gente já salientou no primeiro bloco, né, doutora, e que te trazem hoje a esse trabalho, a essa mudança e essa também manutenção daquilo que foi feito tão bem no passado, né, e que sempre vai sendo aprimorado por aquelas que estão na comissão e nesta, né, condição de presidente, que é muito relevante, porque a gente sabe da responsabilidade, do comprometimento, e como a gente falou lá no início, das renúncias que são feitas, né, porque quem olha pra gente, muitas vezes é aquele velho e bom ditado, né, que dizia lá na própria música do Cazuza, né, só vê a pinga e não vê o tombo, né, então a gente nunca vê, né, pensa, poxa, a pessoa tá lá, tá dando uma palestra, tá, né, lá no púlpito, enfim, tá brilhando, mas não é fácil, gente, esse trabalho realmente, ele exige muito, né, a doutora Aline realmente hoje também estava numa conferência, né, doutora, brilhantemente também ali, com certeza, né, passando muitos conteúdos e difundindo ali muito daquilo que ela tem, né, que ela é uma grande profissional, inclusive uma grande advogada, então a gente sabe que tudo exige, que tudo realmente, para a gente conseguir desenvolver, a gente, né, para estar num lugar, infelizmente a gente tem que estar renunciando, a família está em casa, o filho, o marido, então tudo isso é um exercício de força, de superação, e por isso é tão importante, né, especialmente para nós mulheres, né, que temos a parte emocional muito mais, né, assim, fortalecida, né, a gente, né, tem os hormônios, enfim, toda aquela mudança, e tem que lidar com tudo isso, né. Como que está sendo para você esse desafio, doutora, de administrar tudo isso, família, profissão, comissão, e outros tantos, porque você também faz o doutorado, certo? Certo. Então, e pesquisa, inclusive, né, na área da mulher, né, Sim. Como que está sendo tudo isso para você? Olha, é bem desafiador. É bem desafiador porque eu acabo exercendo vários papéis, né? Teve um dia que eu até conversei, falei pro meu marido assim, olha, hoje eu tava falando com 5 pessoas ao mesmo tempo, porque é assim, a gente tá muito demandada. Então, como que eu penso e fiz, né, toda essa dinâmica para tentar conciliar? No escritório, eu acabo adiantando as coisas para que eu tenha sempre esse fôlego, né? Graças a Deus eu tenho clientes assim que são pessoas ótimas e que entendem, às vezes querem falar comigo, não conseguem naquele momento, mas sabem que eu sou a pessoa que estou à disposição, que falo e que sempre estou dando o reporte, então tenho essa sorte também de ter boas pessoas que confiam em mim para que eu possa desempenhar o meu trabalho, sabem as diversas formas de papéis que eu acabo exercendo. Na comissão das mulheres eu tenho uma equipe maravilhosa, porque a gente não faz nada sozinha. Até aproveito a oportunidade aqui para mandar um beijo, um abraço para todas as minhas diretoras da Comissão das Mulheres Advogadas, as minhas coordenadoras, que são mulheres assim, que assim como eu, também estão fazendo suas renúncias, também estão trabalhando muito, e para entregar de forma voluntária para a advocacia, algo que faça mudança na vida delas, algo que mude a mulher advogada, que fortaleça a advogada. Então, é uma equipe grande, sabe? Hoje, na minha diretoria, nós somos em 12 mulheres. Então, são 12 mulheres, aí nós temos todas as coordenadoras, os grupos de trabalho, então, assim, são mulheres que estão ali, como eu brinco, né? Todo mundo está na linha de frente, porque é uma das maiores comissões da OAB. Então, nós temos ali hoje mais de 350 mulheres. Nossa, são muitas mesmo. São, e é o Paraná inteiro. Então, tenho essa equipe também que me ajuda muito. No doutorado, é o meu primeiro ano, entrei esse ano, então, ainda as coisas, eu não estou ainda naquele momento de
de sentar para escrever ou para fazer realmente a pesquisa, mas também é desafiador, porque eu tenho o período de horários, né, que eu tenho que cumprir, que eu tenho que estudar, né? Simpósios, congressos, sim, né? Artigos. Então é muita coisa. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava participando de um congresso internacional falando sobre violência política, violência de gênero, violência dos algoritmos, né, dentro dessa esfera tecnológica. Então, assim, eu vou me equilibrando nessas questões. E em casa, também aproveito para mandar um beijo para o meu marido, que é uma pessoa que me apoia e me incentiva, porque se eu não tivesse uma pessoa do meu lado que segurasse as pontas, eu não conseguiria fazer 1/3 das coisas que eu faço, sabe? Então, assim, eu saio tranquila porque eu sei que ele está segurando as pontas, assim como ele quando sai para fazer as coisas da profissão dele, ele sabe que eu também estou segurando as pontas. Então, ter essa parceria dentro de casa é fundamental. E as crianças também já entraram nesse ritmo, então eles já entendem que a mamãe tá na OAB. A minha filha, por exemplo, ela adora ir na OAB, porque ela toda vez que ela vai lá come brigadeiro, então ela associou. Então, assim, dentro dessas questões, né, do escritório, né, o escritório, a casa, o doutorado e a CMA, que é a Comissão das Mulheres Advogadas, então são vários papéis ali que eu vou exercendo e equilibrando. Mas aí entra justamente o aspecto que você bem ressaltou aqui, né, a parceria, né, família, né, você, marido, que é tão importante, né, porque senão a gente realmente não consegue nada, e isso eu acho, assim, que é fundamental mesmo destacar, porque as mulheres, e muitas delas, têm tanta dificuldade justamente por não ter um parceiro, um amigo ali que possa segurar as pontas, como você bem colocou, né? E eu também, eu sempre falo que eu só consigo estar aqui hoje porque eu tenho também lá em casa alguém que segura as pontas, sabe? Que sempre me apoia, que sempre diz, vai lá que eu tô aqui, né? Então, aquele parceiro de todas as horas que ele quer que você faça, que você progrida, que você chegue onde você quer estar. Então, isso realmente é a parceria. E é o não fazer, a gente não faz nada sozinho mesmo, como você falou, porque às vezes o pessoal pensa assim, nossa, mas como é que pode, como que ela aguenta? Ela aguenta porque muitas vezes ela tem esse braço forte lá que está apoiando, ela tem essa mão invisível que está lá dizendo, olha, eu tô aqui, se você precisar, segura minha mão, né? Então isso é realmente muito importante, e por isso que a gente fala, né, da igualdade de gênero, que aqui a gente fala que ninguém é melhor que ninguém, que hoje nós estamos muito mais no mercado de trabalho, porque as coisas mudaram, mas o papel dos dois é relevantíssimo, do homem e da mulher. Muitas vezes a mulher está lá no papel de destaque, né, está realmente produzindo algo que vai transformar, mas ela também está sendo apoiada por um marido, uma pessoa que realmente está lá, sendo esse escudo, né, essa proteção, esse apoio, é tão importante que a gente tenha, né? E isso é muito legal, sabe? Eu acho que é isso que vai fazendo com que nós consigamos cada vez mais desbravar, né, esse mundo que, como você fala, é machismo, que às vezes, infelizmente, né, ainda fica ali, né? Ele é algo que ainda existe e a gente tem que, muitas vezes, se deparar com isso, né? E tem que enfrentar e tem que mostrar que você é tão capaz quanto um homem, que você vai saber tanto quanto um homem, né? Porque não é o fato de você, muitas vezes, ser mulher, usar saia, ou enfim, você não vai conseguir, né? Então, acho que, e hoje até, eu acho muito importante, doutora, a gente ressaltar essas pautas, eu acho que da CMA, né? Porque, como você falou, a gente quer ser muito, assim, esse amparo, né? A gente quer poder realmente, né, ser voz, mas não só isso, né? É muito mais, né? Muito mais. O trabalho é muito, ele é muito maior do que isso, porque a CMA ela tem um papel fundamental dentro do sistema da OAB, porque ela atravessa várias frentes. Então, eu costumo dizer que nós estamos em todas as comissões, nós estamos em todos os espaços. E em todos os espaços existe a necessidade de você ter a valorização profissional, sempre tem esse recorte de gênero,
né, dentro das comissões, sempre vai ter uma mulher, ou uma mulher trans, ou enfim, sempre vai ter esse olhar com essa lente, né? Então, nós acabamos sendo muito demandadas, e isso é muito bom, porque a gente acaba trabalhando desde uma propositura legislativa, né, estadual, municipal, até o amparo daquelas colegas que, infelizmente, pelo fato de serem mulheres, acabam passando por algum momento difícil dentro da profissão, né, ou uma questão de violência, uma violência dentro no exercício profissional, ou até em relação a dentro do ambiente privado, dentro do ambiente doméstico. Então, a comissão, ela exerce vários papéis importantes de entrega para a advocacia. Então, nessa nossa gestão, eu tive a grata satisfação de já termos um programa chamado Programa OAB Acolhe, que é um programa de acolhimento e amparo institucional de mulheres advogadas vítimas de violência doméstica. Então, assim, a mulher advogada hoje, que for vítima de violência doméstica, ela tem um telefone que ela pode ligar, que é um telefone que funciona 24 horas. Nós temos uma equipe de advogadas que são da Comissão da Mulher Advogada e que faz esse apoio, que faz esse acolhimento, e se essa mulher ela tiver a intenção de ir até a delegacia para dar andamento, né, a notícia daquilo que está acontecendo, ela vai ter a OAB junto com ela. E a OAB no sentido de ter lá 2, 3 advogadas junto para fazer o registro do boletim de ocorrência. Entendi. Não é um auxílio jurídico, né, como a mulher estando ali, a advogada estando ali para assumir o processo. É mais no sentido de falar o seguinte: nós estamos aqui porque temos uma advogada que sofreu violência doméstica. Então, eu já tive a oportunidade de fazer um primeiro atendimento desse programa, e a gente deixa isso muito claro, assim, até para a autoridade policial, quando vai fazer o registro, de registrar que a advogada está ali juntamente com a OAB, né, com esse acompanhamento institucional. E, além disso, a mulher advogada que sofrer violência doméstica, precisa sair de casa, ou, enfim, passar por alguma situação financeira, ela pode receber até um auxílio financeiro pela Caixa de Assistência. Ah, que bacana. E mais, a Caixa de Assistência, que é uma grande parceira da Comissão das Mulheres Advogadas, até. Eles sempre, eu brinco que eles não podem me ver mais, porque eu vou lá e bato lá e dou aquela choradinha, peço as coisas, né? Inclusive, também eles conseguiram que as mulheres advogadas, porque todas nós, enquanto advogados e advogadas, nós temos como que eu posso dizer, nós temos um apoio psicológico pelo Conexa, então 1 vez por mês, todo mundo pode usar. Só que para quem é a mulher advogada que sofreu esse tipo de violência, ela tem mais 6 meses de apoio gratuitamente. Bacana. Então, são situações que a gente vai ali conquistando, né, de forma de grão em grão, degrau em degrau, para tentar oferecer para a advocacia o melhor. Então, esse programa, ele virou um programa institucional. Então, vai ficar, né, é um programa que foi feito. E também, nós agora, recentemente, criamos o Você Não Está Só, que é uma outra vertente agora para as mulheres advogadas que estão naquela fase do puerpério, né, ou gestante, ou que já ganharam seus bebês, ou que estão com crianças pequenas. Por quê? Porque isso também afeta diretamente a produtividade da mulher advogada no mercado de trabalho. Sim, né? Então, às vezes aquela mulher advogada, ela não tem quem desabafar, no sentido de estar naquele momento da vida sozinha. Tem muitas mulheres que não têm rede de apoio. Né? Então, foi um momento que a gente achou de colocar dentro da comissão esse programa, que também foi muito bem aceito pela instituição, e que também a possibilidade de se tornar um programa institucional, por conta de ser isso, de ter da advogada ter esse aporte. Hoje, por exemplo, nós tivemos a 2ª edição do programa, Você Não Está Só, com uma médica, mestre, doutora pela USP, uma médica que hoje ela reside na Bahia, e que fechou a agenda dela para estar no programa, para estar falando com as advogadas, com as mães, com as gestantes, enfim, que
pudessem escutar ali, né, participar daquele momento. Então, bem bacana. Que legal. E no início do ano, também, a minha Menina dos Olhos, um programa que a gente fez, que foi algo assim, que nós tivemos muito apoio também, né, da diretoria, que foi o Elas Protegidas, que é um programa que São Paulo, inspirado pela CMA de São Paulo, doutora Maíra Recker, que é uma grande amiga minha, se tornou uma amiga, né, por conta de sermos presidentes dos estados, então ela é de São Paulo, eu aqui do Paraná, e eles já tinham esse programa lá, e eu lembro nitidamente no dia que ela mandou uma mensagem divulgando o programa, numa quarta-feira. Carnaval, sexta-feira de carnaval, estava já logo ali. E eu mandei uma mensagem para minha, na época, né, a doutora Ema, diretora já da comissão, que ela é diretora das comissões, eu mandei para ela assim, você me acharia muito louca se a gente fizesse isso aqui no Paraná? Só que assim, a gente não tinha ninguém ainda para fazer. Eu sei que em menos de 30 horas nós mobilizamos mais de 40 advogados e advogadas. Juntamos a comissão de prerrogativas da OAB, a doutora Bárbara Ferracioli, pegamos a comissão da advocacia criminal do doutor Alexandre e mobilizamos mais de 40 advogados que ficaram de plantão pela primeira vez em mais de 90 anos, oferecendo o atendimento para a sociedade civil de mulheres vítimas de violência naquele período do carnaval. Então foi um atendimento 24 horas, a gente pegou um telefone, fazia a escala, então assim, madrugada, e as pessoas a sociedade teve essa possibilidade de ter o atendimento gratuitamente ali, de orientação para falar, olha, vai, né, direcionar qual é o tipo de violência que ela estava sofrendo, como que ela qual atitude deveria tomar. Então é um serviço também de um serviço público que a gente serve, né, e é muito importante assim oferecer isso para a sociedade. Né? Com certeza, é um dos papéis, inclusive, né, da própria ordem, né, dos advogados do Brasil, que não por acaso é citada tantas vezes na nossa Constituição Federal, né, e agora, né, aí a própria comissão da mulher advogada, né, fazendo esse trabalho em nome da OAB, que realmente é dignificante e traz essa resposta social, né, uma resposta que muitas vezes até é questionada, muitas pessoas se perguntam, porque, né, puxa, a OAB não é mais aqui a mesma, né, os advogados, tudo mudou, mas sim, a OAB, ela busca cada vez mais justamente validar, e não só validar, como fazer valer os direitos da sociedade através dessas ações sociais, através das suas brilhantes comissões, do trabalho que vem sendo desenvolvido, e digo mais, trabalho que é gracioso, a título gracioso, ninguém ganha nada para fazer isso. Todos que estão lá estão realmente trabalhando por uma OAB melhor, por uma sociedade melhor e mais amparada, e além de tudo, que saiba cada vez mais dos seus direitos. Mas, minha amiga, não é só isso não. Daqui a pouco a gente volta aqui, então vamos lá.
Gente, nós precisamos aqui falar de um queridinho da Pharmacy, que a minha querida amiga Daisy Thompson vai falar sobre, porque, gente, realmente é algo assim que transforma. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um elixir com 15 óleos botânicos especiais que vão cuidar desde o nosso couro cabeludo até a ponta dos nossos pés. Ele vai desacelerar o nosso envelhecimento. Então, esse produto, olha a beleza desse produto. Olha isso. E você passa nas suas mãos, você aplica delicadamente na sua pele. Vamos realmente ter um envelhecimento saudável, que é isso que a gente procura ter aqui, né? Esses produtos da Pharmacy realmente representam tudo isso pra gente, beleza e saúde. E aqui você encontra realmente esse grande custo-benefício e esse resultado incrível e satisfatório para a sua vida, não é? Isso mesmo. É isso. Quem tem Pharmacy tem saúde e tem beleza. Estamos então aqui com o nosso último bloco já, infelizmente, né? A gente vai conversando, conversa vai, conversa vem, quando a gente vê, tá finalizando já. Mas o importante é que a gente sempre consegue, né, trazer essa boa notícia, essa informação de qualidade para você, essa história tão linda também, né? Porque as vidas, né, as pessoas que se sentam aqui comigo, elas têm uma história sempre muito bonita para contar. Né, que além da profissão, né, que nos move, que a gente sempre fala aqui, eu gosto muito até, Aline, de falar sobre isso, que bem ou mal a gente tem que escolher uma profissão que nos faça brilhar os olhos, né? E o brilho nos olhos é essencial para você ser feliz e para você realmente desempenhar a tua função, tua atividade, tua profissão, trazendo um resultado para a pessoa. E não é o resultado que eu falo aqui, né, especialmente na advocacia, que é entrar com a ação e trazer o resultado. Não, porque na advocacia isso não existe. Nós trabalhamos com uma profissão de meio, né? Mas o resultado aqui, quando a gente fala, é você entregar o melhor de si. É você fazer o melhor pelo seu cliente, pelo processo, ouvi-lo, né, sendo escuta realmente, né, ali, estar atento ao problema do cliente e levar a melhor solução jurídica para ele, né. Então é isso que eu sempre falo. Então a advocacia, para mim, ela é uma arte. Você tem que exercê-la com o teu dom, com o teu talento, sendo uma arte, porque você vai ter que reproduzir aquilo que o teu cliente conta da melhor maneira possível. Muitas vezes, né, trazendo questões fáticas que vão se casar ali com a parte jurídica, mas não necessariamente vão ter uma solução pronta ou vão estar previstas necessariamente na lei. E daí vem a beleza, porque muitas vezes você também não tem a resposta. Ele te pergunta, mas e aí, doutor, o que eu faço? E aí você tem que construir, né? Você tem que ir para a lei e olhar e falar, mas isso aqui não tem, eu não consigo achar exatamente onde que eu vou me apegar aqui. Então você tem que fazer uma construção, às vezes, né, o direito civil, com o direito ambiental, com o próprio criminal, área de família, enfim, tantas outras ali que você vai se servindo, até mesmo no trabalhista, né, doutora, que eu sei que você é uma brilhante advogada trabalhista, né, inclusive a doutora Giovana Sandri, um grande abraço para ela, querida, né, queridíssima. Presidente também da Comissão de Direito do Trabalho, Isso, Dob. Vamos mandar um grande abraço, já esteve conosco aqui no programa, tem um carinho imenso, grande amiga também, e assim, a gente sabe o quanto né, o quanto é difícil, né, cada área, cada embate jurídico. E aí eu te pergunto, né, hoje você na área trabalhista, né, também trabalha com outros aspectos do direito, como que funcionou isso para você, doutora? Quando você começou na atividade jurídica, você já sabia o que você queria? Porque isso é inspiração também para quem está ali, né? Você sabia que queria ser advogado, ou você ficou na dúvida? Como é que foi isso?
Bom, eu sou a primeira advogada da minha família, ninguém tinha feito direito até então, depois a minha irmã se tornou advogada, hoje ela é advogada também, tenho primos que também fazem direito, então, mas eu acabei inaugurando a profissão dentro da família. Eu, num primeiro momento, eu não tinha pensado no curso de direito, então eu brinco que o curso me escolheu, porque eu estava fazendo uma outra graduação, e tinha aquela vida de ir para a faculdade à noite, trabalhava durante o dia numa multinacional, tinha ali a minha estabilidade, digamos assim, né? Tinha aquela vida, estou ali, sou estudante brasileiro, estuda à noite, trabalha durante o dia, já estava casada, e eu casei jovem, né? Eu brinco que eu casei ainda no código antigo. E aí, na graduação, eu tive uma disciplina, o nome da disciplina era Instituições de Direito Público e Privado. E eu lembro que eu gostei demais, porque ali a gente estava estudando ali bem assim, superficialmente o direito. E no dia que eu estava fazendo a prova, eu pensei, puxa, se eu fizesse o curso de direito, eu ia aprender mais isso, ia ser muito mais, né? E eu lembro que, passado algum tempo, era um domingo à noite, e na televisão estava passando uma reportagem sobre os cursos de direito, eu não lembro exatamente o que era, mas estava falando sobre o curso de direito. E eu olhei para o meu marido e falei, você sabe que eu tinha vontade de fazer direito? Aí ele olhou para mim e falou, então, vamos fazer. Então, por isso que eu falo, esse apoio que eu tive desde lá atrás, sempre ele me apoiando. E aí, eu lembro que naquela semana, eu saí da empresa, eu me matriculei num cursinho para fazer, na época a gente fazia mais, né, fazia cursinho para vestibular, e passei na faculdade, né, e foi assim algo muito presente na minha vida, porque eu já entrei casada na faculdade de Direito, tinha os colegas mais jovens, assim, então era bom porque você tinha várias realidades ali, né, dentro da graduação, e pessoas também que já estavam numa segunda faculdade, que assim como eu, desistiram ou se formaram para depois fazer, mas a grande maioria, eu era uma das mais velhas, eu acho que na época eu era a única casada, e todo mundo ali, sabe, com nessa experiência de ou fazer a segunda faculdade ou iniciar no curso de Direito, ou pela primeira vez. Então, foi um presente, porque eu me achei dentro do curso. E eu nunca pensei, por exemplo, numa magistratura, no Ministério Público até flertei um certo momento, mas eu gosto de pedir. Eu descobri que a minha área é pedir, né? E eu tinha uma questão muito assim, nossa, eu acho que de repente uma carreira pública na defensoria, porque eu imaginava que só se eu fosse defensora pública eu ia poder acabar ajudando as pessoas. E aí a vida vem e fala assim, não, você não é assim, você pode ajudar as pessoas advogando da forma privada, né, e a possibilidade de você continuar ajudando. Então, eu acabei por outros caminhos, né, eu brinco também que a advocacia acabou me escolhendo, porque eu não me vejo fazendo outra, eu não sei fazer outra coisa. A minha vida é ser advogada. Gosto também da academia, gosto de dar aula, gosto de palestrar, mas a advocacia é aquilo que me move. E não tem coisa melhor quando a gente está do lado certo da história e a gente consegue que aquela pessoa ela tenha a justiça do lado dela. Então, eu lembro da minha primeira liminar, quando eu tinha recém-formado e recém-pego a minha carteira da OAB, e fui chamada por uma situação grave. E eu lembro que estava um frio, foi a primeira vez que eu precisei entrar com um pedido de liminar, e fui no plantão judiciário. E fui lá, fiquei lá esperando, na época não tinha processo, não era digital, né? Era tudo físico. Tudo físico, fui lá e saí com a liminar debaixo do braço. E aquela sensação que eu tive, e é a sensação que a gente tem até hoje, porque cada processo é único, e a gente não fica tranquilo se você não consegue, né, eu brinco que a gente não para, a nossa cabeça, a cabeça da advogada, do advogado, não para. Você está tomando banho, você está pensando naquele processo, você está
fazendo uma comida, você está pensando naquele outro processo, né? Você está vendo um filme e alguma situação remete, você lembra. Então, a nossa cabeça, a gente, para quem verdadeiramente, acho que se encontra na profissão, e é uma profissão muito bonita, né? Uma profissão que a gente se coloca numa posição de humildade, porque eu tenho muito respeito pela justiça. Quando eu vou no tribunal, para mim aquilo é um respeito, é um ambiente, é um solo sagrado ali. Então você vai vai conversar com um desembargador, você vai explicar a situação, é um exercício de humildade, né? É porque você está ali falando por alguém, né? Então é uma responsabilidade imensa. É isso que eu ia falar também, né? Porque você está representando o teu cliente, né, ali. E a responsabilidade de você fazer tudo que é, né, necessário e sem errar, né, é muito complicada. Tanto que no começo da carreira da gente, a gente tem, né, vários mini infartos, né, porque você pensa, meu Deus, né, e se eu perder um prazo, e se acontecer isso, e se eu não falei tudo aquilo, e se os pedidos, será que, né, na trabalhista, você que também me diga, né, doutora, que os prazos são extremamente, né, e a Justiça do Trabalho, ela tem muitas peculiaridades, né, que é bem diferente, por exemplo, do civil, é tudo muito demarcado, né, você já entra ali com uma audiência marcada, muitas vezes já tem que apresentar até audiência de conciliação, às vezes não, depende muito da vara, aí ele já sai da audiência de conciliação com a audiência de instrução marcada, e daí já tem que ver testemunha, já rola, e depois já sai com data da sentença. Então, é todo um ritual que existe, e você tem que se preparar para isso, o teu cliente, muitas vezes, né, muito dinheiro envolvido, não só dinheiro, a gente fala, é o bem da vida das pessoas, né, a dignidade dessas pessoas. Então, você pensa, meu Deus, e se eu deixar de fazer algo que é importante? Então, e por isso que eu até falo que na advocacia é tão bom, quanto mais velho, melhor, né? Igual o vinho, né? A gente vai pegando segurança, a gente vai realmente tendo confiança naquilo que a gente está fazendo, porque a gente já experimentou tantas vezes, né? Já passou tantas vezes por situações parecidas, que você fala, isso aqui já sei o que vai dar, já conhece muitas vezes a forma como o juiz se posiciona, o entendimento daquele magistrado, e até mesmo o cliente, né? Você começa a ler o cliente, né? Interpretar, entender a dinâmica. Então a gente vai melhorando à medida que o tempo passa, a segurança vai vindo. Por isso que quando o advogado começa, é doloroso demais. É um exercício assim eu sempre falo que ele tem que ser muito resiliente, né? Para aguentar, igual quando você entra na faculdade, né, doutora? Primeiro ano é aquele teste, assim. Tipo, será que eu aguento, né? Primeiro ano para todo mundo, né? Tipo, ali é a verdadeira triagem, né? A peneira do quem vai e quem fica, né? E na advocacia acho que também não funciona diferente, né? O primeiro ano ali é aquela coisa assim, será desafiador, que eu aguento? É desafiador, né? Eu lembro que, nossa, eu acordava assim de madrugada, minha mão escorria, assim, eu acordava achando que eu estava perdendo prazo. Eu falava, será que eu protocolei aquilo? Meu Deus, né? A audiência também, né? A audiência, nossa, eu ficava super nervosa, porque eu adoro fazer audiência. Tem colegas que não gostam. Minha irmã, por exemplo, ela fala, eu prefiro ficar nos bastidores. Mas eu gosto desse exercício, sabe? De ir na audiência, de ir no tribunal. Eu gosto de ficar na linha de frente. Na linha de frente. E era muito desafiador, assim, né? Não que hoje eu não tenha o frio na barriga, porque a gente ainda continua. Eu acho que quando eu perder o frio na barriga, acho que perde a graça. Mas é exatamente isso que a doutora falou. A gente acaba tendo essa tranquilidade, porque você já... A experiência, né? A experiência faz você ver, você entender, você ter um outro olhar, então faz toda a diferença. Isso é muito bom, né? Por isso que eu acho que é igual o vinho mesmo, quanto mais velho a gente fica, melhor a gente fica, né? E o advogado, só que claro, isso exige, né? Demanda, como você, né, faz hoje o doutorado, né, que não é fácil, né, doutora? Em que área que você está fazendo de pesquisa? Em tecnologia e trabalho. Tecnologia e trabalho. Na UTFPR. Ai, que bacana, né? Então logo teremos uma tese aí, brilhante também, com certeza, para ser publicada. A minha pesquisa vai ser justamente sobre as mulheres do sistema de justiça. Olha que bacana, então, conseguindo com casar. Com certeza já estarei, daqui uns 2 anos e meio, eu vou atrás de você para você ser a minha entrevistada. Olha só, que chique, ó, tá vendo? Então eu vou falar sobre as mulheres do sistema de justiça e essas dificuldades dessas questões da violência de gênero dentro
no exercício profissional dessas mulheres. Então, no mestrado eu fiquei mais, foquei nas advogadas, né, em relação ao trabalho remoto, ao trabalho de cuidado. Então, hoje está sendo bastante falado o trabalho de cuidado hoje, né, mas há 3 anos atrás a gente não se falava muito dentro do nosso meio acadêmico, meio jurídico, né, falava-se mais na academia. Então, também é um dia que, né, a gente puder conversar sobre isso, eu acho que é bastante importante por conta da informação mesmo para as pessoas, né, para entender esse trabalho que a gente exerce dentro das nossas casas, que faz com que a gente consiga produzir e reproduzir a vida lá fora. Se não fosse esse trabalho, a gente não estaria aqui hoje. Então, isso fica para um segundo passo, mas o doutorado vai me trazer, vai dar uma ampliada em relação às questões da violência no exercício profissional das mulheres no sistema de justiça. Isso é muito importante, né? Pesquisa na academia é realmente muito válida, porque a gente se aprimora e também consegue trazer um pouco mais aí de conforto, né? Até para a sociedade, porque como eu falo, né? Nada nasce do acaso, né? Alguém tem que estar pesquisando para a gente conseguir, na prática, trazer os resultados aí, até as soluções para os problemas que a gente acaba vivenciando, né? E por isso a pesquisa é tão importante, e a gente que, né, está na área jurídica não pode parar nunca, né? É especialização, é mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, a gente tem que realmente continuar, porque, além de tudo, as leis não param de mudar, né? O Brasil vive um momento também bastante diferenciado, aí a gente tem que se adaptar a esses movimentos, a tudo que acontece, para a gente não ficar para trás, né? Exato. Quanto mais a gente se capacitar, nós mulheres também aqui nos incluímos nessa questão, vai ser importante porque a gente consegue ocupar efetivamente aí tantos espaços importantes, né, e realmente estar em pé de igualdade, né, com os homens, que é esse o nosso papel. Igualdade, inclusive, está na Constituição, e é isso que a gente prega aqui, né? Por isso que eu sempre falo, o programa é direito, justiça, e acaba cabendo, né, tudo isso dentro dessa temática que a gente coloca aqui, sabe, doutora? Porque é inspirar, é falar de direito, é falar de justiça, falar de profissão, é falar de tudo um pouco, porque é disso tudo que a gente precisa, né, para se tornar melhor, para conseguir saber que a gente pode. Eu sempre falo, né, nem sempre é fácil estar aqui, e quem está do outro lado, às vezes, também encontra muitas dificuldades, e vendo pessoas como você, hoje aqui, sabendo da tua luta, da tua história, das tuas dificuldades, se espelham em você também, até para dizer assim, poxa, eu também posso. Então, a gratidão é algo sublime, né, e se a gente for grato, até as dificuldades que a gente vive, entender e até ler aquele momento como importante para a gente vai aprender alguma coisa, a gente vai transformar nossa vida, a gente vai ficar mais forte, a gente vai seguir o caminho, como você falou, caminha, o caminho vem. Eu acho que isso finaliza realmente, é o recado que a gente consegue deixar para o nosso público hoje aqui. Certeza. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que te agradeço. Seja sempre muito, muito, muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. Desejo novamente todo sucesso para você em mais 2 anos de condução aí à frente da CMA. Que Deus abençoe muito o seu trabalho, sua trajetória, que tenha muitas conquistas e que deixe um grande legado para todas nós, que eu tenho certeza já está sendo construído aí a cada dia, a cada luta, a cada momento, com muita dignidade, muita força. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. E já aproveito e faço o convite para que a doutora esteja conosco no próximo ano. Agora, né, estamos acabando o ano, mas quero muito que a doutora vá até lá e converse com as nossas membras, com as membras da CMA, para passar a sua experiência, passar a sua vivência. As pessoas precisam ouvir a doutora Débora lá dentro. Imagina, nossa, que honra, imagina, já aceitei de plano, de todo o coração. Estarei lá com todas as colegas, com certeza, para poder, né, passar um pouquinho disso tudo aí que a gente vive e contribuir de alguma maneira. E aprender muito com vocês, com certeza, nesse dia que vai ser marcante para mim. Com certeza, muito obrigada. Tá bom, muito obrigada. Bom, meu público querido, eu mais uma vez nessa alegria, nessa emoção, né, que eu sempre sinto de estar aqui com vocês, podendo transmitir essa verdade que a gente trabalha aqui, né, com a verdade, com o coração aberto, né, me despeço de você, na certeza de que nós podemos hoje aqui transmitir
mais um pouquinho daquilo que a gente gosta de fazer tão bem, que é levar para você a melhor informação, com as melhores entrevistas aqui, com as melhores pessoas, com aquelas que são referência para nós e que realmente transformam a nossa sociedade, transformam as nossas vidas e que fazem realmente aí o mundo ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, espero que você tenha uma semana incrível, que você consiga chegar sempre onde você quer e tenha certeza de que você pode ser um agente de transformação na sociedade. Um grande abraço e até a próxima semana.